Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Para mais um João Mendes Entrevista, eu estou recebendo aqui a Isabela Alves. Isabela foi aprovada no concurso da Defensoria Pública e a gente vai conversar sobre como é a segunda fase, como estudar para a segunda fase, o que fazer, o que não fazer, o que pode ser interessante e o que pode ser, de repente, algum mito que a gente vai tentar aqui destruir esse mito para deixar preparado. Isabela, mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. É a nossa segunda entrevista aqui e uma honra poder te receber de novo. Olá, João. Olá, pessoal. Imagina, eu que agradeço. Realmente é a nossa segunda entrevista e eu estou feliz por estar aqui compartilhando algumas experiências com vocês. Muito bom, muito bom. Isabela, você passou num concurso da Defensoria Pública. E nas carreiras jurídicas a gente tem a todas as provas são temidas, a verdade é essa, né. Mas parece que algumas vão gerando um temor maior, né. A segunda fase, seja na parte de questões discursivas, seja na parte de peças ou sentença, quando for o caso de uma sentença, enfim, essa fase discursiva como um todo, ela é muito temida. Então antes de a gente perguntar e entrar no aspecto, assim, de como estudar, o que fazer ou não fazer, eu quero te fazer uma pergunta que é um pouco mais subjetiva, um pouco mais emocional. Como é que foi para você, internamente, emocionalmente, estar numa segunda fase? Quais os sentimentos negativos que vieram, né? E como é que você lidou com esses sentimentos? Bom, João, eu já tinha feito outras segundas fases, né, aqui em Minas, sempre fiz aqui no meu estado. E não é que era um sentimento negativo, eu simplesmente achei que eu não fosse passar. Mas não era assim, nem algo, que eu sentisse muito. Por quê? Porque eu achava que eu não estava preparada mesmo. Eu não estudava especificamente para a defensoria, apesar de gostar muito, né, da instituição, eu não estudava especificamente. E eu pensava assim: "Gente, o pessoal que vai fazer prova da defensoria em Minas, é gente que estuda só para a defensoria há muito tempo", né. Depois que eu passei na primeira fase, eu comecei a ver no Instagram um monte de gente que estuda só para isso, só para defensoria, cursos voltados só para defensoria. Então eu pensei: "Poxa, eu não vou passar", né, mas, enfim, fiquei feliz por estar ali na segunda fase, senti que eu estava evoluindo, né, nos estudos, mas achei que não fosse passar. Então, é um sentimento negativo, né, no sentido de que eu achei que não fosse dar certo, mas eu não sentia um peso, na verdade eu sentia uma alegria de estar ali, sentia, grata por estar vivendo aquilo, sabe? Legal, legal. Ansiedade, você ficou ansiosa na véspera da prova ou chegando perto da prova, você ficou ansiosa ou não? Na véspera de prova, geralmente eu fico ansiosa. No início, é como eu te falei, eu pensei: "Ah, não vou passar e tal", então eu estava grata, mas não estava levando aquilo muito a sério. E aí eu conversei com uma pessoa e essa pessoa falou: "Olha, se você estudar, você vai passar, né, você tem capacidade e tudo", e, assim, eu acho que Deus às vezes coloca algumas pessoas na nossa vida, né, porque para dar algumas dicas, para dar ali um incentivo, e foi aí que eu comecei a realmente estudar, de fato. Falei: "Não, agora eu vou estudar para valer". Então, quando você começa a estudar firme, bate um pouco de ansiedade na véspera, né, porque, poxa, aí você aumenta a sua expectativa, né, a expectativa em você estava baixa, e aí como você estuda bastante, você: "Ah, bom, agora talvez dê certo". Legal, legal. E como é que foi o estudo, né? Como é que você estudou para a segunda fase? O que que você começou a fazer de diferente em relação ao estudo da primeira fase? É, na verdade, eu acho que a segunda fase tem muitas diferenças, né, em relação à primeira. O estudo em si é bem diferente. Eu gosto mais da segunda fase, acho que é mais gostoso de estudar para a segunda fase, mas de fato eu acho que a segunda fase é mais difícil. A primeira coisa que eu fiz foi realmente tentar entender a banca,
Todas as segundas fases que eu fiz foi em banca própria e essa também era banca própria. Então fui pesquisar ali sobre os examinadores, porque quando é banca própria, a experiência do examinador, aquilo que ele produz academicamente é mais importante, é muito importante, né, para além dos outros temas que já são ali de brilho da instituição. Então eu estudei a banca e eu tive que firmar bastante no estudo de peças. Por quê? Porque, João, eu sempre fui da área penal, né, a minha vida toda ali, de como estudante, depois na pós-graduação, e depois na assessoria, sempre foi na área penal. E na defensoria pública tem peças cíveis, né, e assim, o cível a gente sabe que é um mundo de coisa, pode vir absolutamente qualquer coisa, é uma amplitude realmente importante, e eu não tinha essa prática cível, eu sabia um pouco ali de fazenda pública, que eu tinha trabalhado em turma recursal com essa parte de fazenda pública, mas nada do cível mesmo, responsabilidade civil e tudo. Então isso era muito importante para mim. E aí eu comecei a treinar todos os dias. Todos os dias eu peguei os modelos das peças cíveis, todos os dias eu treinava uma peça. Assim, fazia realmente a mão doendo mesmo, porque não tem jeito, chega na segunda fase você tem que treinar. Talvez seja o mais importante ali da segunda fase. Preparar bem o vade-mecum, né, porque eu estudava também lendo a lei para a primeira fase, estudava digitalmente, nunca gostei de ficar estudando com o vade-mecum. No início do estudo estudava pelo vade-mecum, mas aí a atualização legislativa que é toda semana, e não tinha espaço para escrever ali as coisas que eu queria escrever, então eu tive essa coisa também de ter que aprender a mexer no Vadimeco de uma forma mais rápida, né, para achar rapidamente os assuntos ali, os pontos. Então, fiz uma boa marcação por temas, diferenciei por cores ali, vade-mecum e também vade-mecum específico para a defensoria pública, que foi o que muito me salvou na segunda fase inclusive, que na hora que coloca para valer ali o termômetro, tem uma questão de gestão de tempo e espaço, né, João. E para poder encontrar as respostas, muitas vezes fica um pouco difícil, porque o vade-mecum é aquele tanto de lei, aquele tanto de coisa, né. Tinha um vade-mecum que eu tinha que era só para a defensoria, direcionado para a defensoria de Minas, então tinha leis estaduais ali. Tinha um decreto que caiu, que foi o decreto do superendividamento, que na época não tinha no vade-mecum comum geral, então estava nesse vade-mecum específico. E o para mim o segredo ali foi fazer uma separação por cores, sabe. Então determinados assuntos eu colocava com cores diferentes, e aí quando eu abri a prova e vi: "Não, essa questão é sobre isso", eu já olhava ali no índice eu marquei com cores diferentes também. "Ah não, então tá aqui, tá aqui, tá aqui", e aí eu consegui procurar e achar rapidamente. E eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldade e a outras até não encontraram na hora da prova, tanto esse decreto quanto uma outra lei específica, de direito administrativo. Então assim, essas é extremamente importante, né, ter atenção às suas deficiências, porque não é que eu soubesse tudo de penal, não é isso, né, tá longe de ser, mas eu sabia bem menos sobre a prática civil, então eu tive que me esforçar. E aí no final a gente já sabe, né, João, no final minha nota da prática civil ali foi bem maior do que a penal, porque eu realmente treinei todos os dias, treinei todos os dias. Vi que o examinador, gostava muito de questões preliminares, então estudei muito preliminares, né, no processo civil e realmente na prova veio ali. E eu acho que teve um quesinho de sorte, que eu estudei bastante posse e propriedade, e na minha prova veio uma ação demarcatória ali, então teve um quesinho, assim, de sorte. Mas é aquilo, teve a sorte e teve uma preparação que eu fiz em relação aos outros assuntos também, e eu acho que nesse ponto eu fui feliz, sabe, eu acho que foi uma estratégia que funcionou de fato. Hum. Muito legal. Você falou sobre estudar a banca, né, e ir atrás da banca. Uma dúvida que surge muito, Isabela, é a seguinte: quando a banca era composta de diversos membros com perfil acadêmico, é muito comum que esses membros tenham muitas publicações, muitos livros ou muitos artigos, enfim. E na hora que a pessoa compila isso,
né, ela joga lá no Google, fulano de tal, aí vê lá o currículo dele, aí começa, tem artigo aqui, artigo aqui, artigo aqui, não sei o que, não sei o quê. Muitos desses autores têm inclusive os artigos abertos na internet, né, enfim, PDFs, enfim. Aí a pessoa começa a ver, aí ela faz uma lista e ela separa um arquivo, daqui a pouco ela fala, caramba, eu tenho um arquivo com muita coisa e talvez a pessoa não consiga ter tempo de estudar tudo. Nessa hora, o que fazer? O que selecionar? Tem de ler tudo? Por exemplo, se o examinador. Estou te fazendo várias perguntas para você entender, né? Se o examinador, por exemplo, tem vários artigos pequenos e um livrão grandão, sei lá, de 500, 600, 1000 páginas, só que tem outros autores. Ou seja, o que fazer nessa hora? Então, tem várias, acho que tem várias ali, possibilidades, né. O que eu fiz? Eu Claro. montei um grupo com outras pessoas que tinham passado para a segunda fase. E aí, a gente dividiu, né, a leitura, porque realmente no nosso caso era isso mesmo, alguns autores tinham muitos artigos, mas eram artigos em esferas mais restritas, então era mais ou menos ali sobre os mesmos temas, e aí fica um pouco mais fácil de compreender. Mas alguns autores são aqueles autores multi-interesses, né. Eu até entendo, porque eu também gosto de várias coisas, então escreve sobre várias coisas. É claro que às vezes não dá para ler tudo, mas o que eu fiz? Eu sabia que não ia dar para fazer tudo, então eu Uhum. dividi fiz esse grupo com o pessoal na segunda fase, a gente dividiu, todo mundo fez um resumo de cada artigo, né, teve uma pessoa que fez de um livro que era maior e realmente era o mais difícil de entender, mas essa pessoa falou: "Não, gente, eu quero fazer esse resumo, porque acho que vai ser até bom para minha preparação". Então ótimo, essa pessoa fez esse resumo, e aí eu ia lendo os resumos dos colegas, porque eram resumos realmente ali de 3 páginas, 2 páginas, porque não ia dar tempo de ler tudo. Se eu fosse tentar ler tudo, não ia dar, né. Tinha examinador com livro, como eu disse, então realmente não dá. O que eu penso, assim, que seja ideal, pegar os mais novos, talvez, né, se for alguém ali com múltiplos interesses, pegar aqueles mais novos, mas saber pelo menos um ou outro pontinho ali do artigo dele, e hoje, né, João, tem inteligência artificial que ajuda muito, porque, quando eu fiz essa prova, foi há pouco tempo, mas não tinha esse boom da inteligência artificial subiu muito rápido, né. Hoje você consegue colocar lá: "Olha, o que que tem de mais interessante nesse artigo", e mandar ali para a inteligência artificial, e ela vê: "Não, nesse ponto específico, tem um entendimento diferente da maioria", por exemplo, né. E na minha prova teve isso, tinha uma examinadora que tinha um entendimento diferente da maioria da doutrina. E isso foi de extrema relevância para a prova, em todas as fases, inclusive. Então, quando é banca própria, eu acho que tem que direcionar sim, sem prejuízo de, claro, pode vir qualquer coisa, né. O examinador, por exemplo, de processo civil, ele já tinha sido examinador no exame passado, na prova passada da defensoria, e tinha cobrado uma peça lá no âmbito da execução. Então, muita gente apostava em execução, em alguma coisa relacionada a cumprimento de sentença, mas aí o que que eu fiz? Eu estudei isso também, mas sabia que não necessariamente vai cair a mesma coisa, e de fato não caiu, né, de fato não caiu. Então, é saber que há múltiplas possibilidades, mas fazer algumas apostas, e nesse âmbito, quanto mais gente você tiver ali para poder fazer um resumo desses artigos, né, desses livros, melhor, porque aí um ajuda o outro, né. Eu sei que nós somos concorrentes, mas todo mundo ali também tem um interesse, então foi um ajudando o outro, e eu acho que isso ajudou muito ali, bastante mesmo. Muito legal. Essa ideia de um estudo coletivo, cooperativo, é muito importante na segunda fase e inclusive na prova oral, né, muita gente também faz a mesma coisa na prova oral, né, apesar de a gente estar focando aqui na segunda fase, essa lógica ela vai valer lá também na prova oral. Vou te fazer a pergunta, inversa agora, perguntei o que que você fez ou o que que você acha que é legal, vou te perguntar o seguinte, o que que você acha que a pessoa deve evitar? O que não fazer no estudo de segunda fase? Que não fazer? Bom, aí já vai para um campo mais aberto, né. Eu acho que
assim, o que ela não deve fazer é desfocar realmente daquele momento. Por quê? Às vezes a pessoa está fazendo a segunda fase, tem prova de primeira fase, né, então às vezes fica um pouco difícil de dividir isso. Eu sempre gostei de focar naquela fase que eu estava mais avançada, né, então assim, é claro que cada pessoa tem uma escolha, às vezes a pessoa vai fazer no estado dela e quer muito fazer aquela prova de primeira fase e tira um tempinho para ali, mas ainda que isso deva ser feito, eu realmente privilegiaria esse estudo focado. Né, se for banca própria, faz esse estudo de banca, se não for e mesmo sendo banca própria, eu acho interessante olhar provas antigas, hoje tem muitas pastas aí na internet compartilhadas de provas antigas, né, se for uma banca, por exemplo, um Sebrasp, um FCC, tem muitas provas antigas que dá para olhar, e aí você começa a ver alguns padrões também. Então não necessariamente vai cair a mesma matéria, mas você vê mais ou menos o que que a banca exige no espelho, relacionado ali ao tema, o grau de profundidade, sabe. Então, realmente focar nisso, né, muita gente tem outros interesses, então: "Ai, eu quero ir para academia, ficar 2 horas na academia. Ai, eu quero fazer ioga, ficar 2 horas no ioga". Eu acho que essas coisas todas começam a atrapalhar, sabe, mais atrapalha do que ajuda, porque eu sei que a gente tem que ter um equilíbrio ali de saúde mental, saúde física, mas eu acho que é o momento realmente nesse ponto eu sou mais radical, né. Faça o que tem que ser feito, que é estudar. Não estou dizendo para abandonar todo o restante da vida, mas o máximo possível focar nisso. Muito legal, muito bacana. Então, assim, você tocou num ponto que eu vejo muito, a pessoa tá numa segunda fase, mas vai sair um outro concurso que ela também quer muito, e aí ela não sabe: "O que que eu faço agora?", né. Então, na tua experiência, você colocou a carga total na segunda fase, porque afinal de contas você está mais avançada, né, e a lógica é uma lógica fácil de entender. Pô, eu estou mais avançada daqui do que lá, então óbvio que eu vou dar mais carga aqui do que lá. Ou seja, quem quer tudo ao mesmo tempo talvez não consiga nada, né. Legal, legal. Eh, então vamos lá, o que você já falou que eu acho que são dicas muito preciosas. Primeiro, olhar para a banca, né, fazer esse mapeamento da banca, né, para estudar o que a banca gosta. Fazer muita peça, né, você fez muita peça, você fazia ali o tempo inteiro. Não desfocar com outros concursos ou outras fases de outros concursos, isso é considero bastante importante. O estudo cooperativo com colegas que estejam na mesma fase, onde um resume o material, o outro resume o outro, e aí um ajuda o outro, né. Muito legal. Caminhando aqui para o fim, porque essa é uma entrevista mais focada mesmo, né, eh, que conselhos, talvez seja até um pouco repetitivo, mas assim, fazendo um fechamento, né, Isabela, assim, Eh, alguém chega para você agora e fala assim: "Isabela, terminei de passar. Eu já ouvi tudo que você falou, né, já ok, em termos de método de estudo. Além do que foi falar de método de estudo, que outros conselhos você daria, que mesmo que não seja de método, que seja um pouco mais vago, mais subjetivo, que mais conselho você daria?" Acredita que você pode passar, né, que você tem capacidade para passar, porque eu vejo muita gente. E aí, né, João, porque o que que acontece? A gente vê também, eu também sempre vi essas entrevistas de aprovados. E algumas pessoas eu olhava e falava: "Gente, mas eu nunca vou conseguir fazer o que essa pessoa fez". Não tem a menor condição. Tem uma vida diferente, tem uma estrutura diferente e até mesmo questão de cognição. Tem uma outra cognição, eu não consigo estudar esse tanto, eu não consigo fazer esse tanto. Mas o que que acontece? Quando você está numa segunda fase, é porque você já tem uma bagagem muito grande de informações. E o concurso, gente, é ter essa bagagem na segunda fase, aplicar em casos concretos, sabe? Então, acredita que você pode, porque se você está ali, você pode realmente passar. Tenta usar essas estratégias que eu comentei aqui a seu favor, né? E por favor, marca ali seu vade-mecum com as cores que você achar. Direito à saúde, vou pôr em verde, direito a outra coisa, vou pôr em azul, direito da criança e adolescente. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito na hora ali, né.
em relação nessa gestão de tempo, e estude e faça, bastante peça, isso tudo que eu comentei, mas acima de tudo, compreenda que é possível sim que você passe, e se é possível, dê o melhor de si. Né, porque você tem chance sim, chance real. Eu sei que tem gente que está estudando há mais tempo que você, eu sei que tem gente que está estudando de forma mais específica do que você, eu sei que muitas vezes você pensa: "Nossa, esse concurso", e eu pensava em Minas, é uma defensoria muito respeitada, né, tem uma estrutura boa, então vai vir gente do país inteiro, né, muita gente gosta de Minas, muita gente quer morar em Minas, mas assim, deu. Né, então usa essa estratégia, você não precisa ser o Einstein, você não precisa ser a pessoa mais inteligente do mundo, só faça essa essas apostas, né. Às vezes dá certo e às vezes não, mas a chance de dar certo também é alta. Você pode sim passar. Legal, legal, muito bom. Como eu falei, caminhando para o final, até aqui a gente focou muito sobre a preparação para a segunda fase, né, tanto com as dicas práticas que você deu, muito boas, tanto também o que não fazer, né, o que tomar cuidado, e mais esse elemento agora subjetivo, mais interno. Ok. A minha última pergunta para você, Isabela, é a seguinte: no ato da prova, então agora a gente já avançou, né, a gente falou até o pré-prova, né. Agora, no ato, chegou o dia da prova, a pessoa entrou lá no local, recebeu aquele caderno, abriu. A minha pergunta para você é: como como responder? Como fazer isso, né? Porque tem um elemento ali que é desculpa, que é a gestão do tempo, às vezes, se forem as questões discursivas, às vezes são várias questões discursivas. A peça, às vezes, é uma peça muito grande, você tem que ler, tem que ter tempo para responder. Enfim, então, qual é a orientação que você daria para quem está estudando, né, está numa segunda fase, sobre como ela deve se portar no ato da prova? Certo, eu vou falar o que eu fiz e que deu certo. Então, eh, primeira coisa, eu li a primeira vez, eu li as questões, né, li, tá. E ali eu já sei qual que eu já tenho mais ali facilidade para responder e qual que eu vou: "Não, esse aqui eu vou ter que procurar mais no Vademecum, essa aqui eu não tenho tanto tanta facilidade assim". No momento que eu estou lendo a questão, né, seja a questão sobre a peça ou sobre a discursiva em si, né, sobre as questões mesmo, que eu faço? Eu já começo a fazer um brainstorm ali, ou seja, pego a questão, já começo a fazer umas setinhas, uns ganchinhos, escrevendo aquilo que eu acho de mais importante. Por quê? Porque pode ser que eu esqueça depois quando eu for ler de novo essa questão, né. A gente tem essa questão, essa coisa da adrenalina, né, João, às vezes você lê ali e depois você esquece aquilo que você pensou no primeiro momento. Então eu já ia puxando ganchos, setas, escrevendo o que eu achava ali, por exemplo, ó, prescrição, será que já não está prescrito? O fato de ser hipossuficiente, outras coisas, aquilo que você achar mais importante mesmo na questão. É a primeira coisa que eu fazia. A segunda coisa, eu fazia sempre a peça primeiro, mas não fazia aquele rascunhão não, aquele rascunho, né, isso é a maior furada, não dá para você fazer um rascunho inteiro, não dá tempo, né, de você passar depois para o caderno definitivo. Então eu só colocava ali na folha de rascunho, fazia aquele esqueleto, né, esqueleto mesmo, que é algo que a gente aprende quando vai fazer, as questões de segunda fase, as peças, fazia o esqueleto, né, daquilo que era mais importante, daquilo que eu não podia esquecer, por exemplo, acessível, não podia esquecer valor da causa, né, então eu fiquei bastante focada nessas formalidades que eu poderia esquecer e isso me fazer perder alguns pontinhos, né. Então feito esse esqueleto, eu ia fazia ali primeiro, a peça, né, e isso geralmente já levava metade do tempo que eu tinha disponível, tá. Fazer essa peça bem feita ali, dentro do esqueleto e redigir a peça mesmo levava mais ou menos ali metade do tempo. Deu metade do tempo, é o momento que eu geralmente levantava, ia ao banheiro, ali 3 minutinhos, 4 minutinhos, voltava, porque na prova da defensoria
realmente era uma prova longa, não dava tempo de ficar pensando muito ali, né, então, até para melhorar ali a postura, porque essa altura minha coluna já estava doendo, ia ao banheiro, voltava, e uma dica que eu dou é não ficar bebendo muita água durante a prova, porque não dá para você ficar indo ao banheiro e voltando o tempo todo, e o pessoal passando ali né, para saber se você está com algum ponto eletrônico, então beba pouca água, coma o mínimo possível, né, e aí eu ia para as questões, fazia as questões que eu já tinha mais facilidade primeiro, também, e quando chegava nas que tinha mais dificuldade, aí eu pensava: "Bom, alguma coisa eu vou ter que falar aqui", né. Ia para o vade-mecum, lia ali, no vade-mecum, às vezes eu encontrava algumas coisas bem interessantes, falava: "Bom, agora com vou juntar aqui com o que eu já sei e colocar esses pontos aqui na questão", e funcionou, e deu certo assim. Então eu acho que, e é por isso que é importante treinar também, João, porque se você não treina, se você não simula o momento da prova, chega na hora da prova, você tem uma dificuldade de fazer essa gestão de tempo, né? Tempo, espaço, também espaço é muito importante. Então, você tem que treinar com os parâmetros da banca, né? Da examinadora, quantas linhas, tudo certinho. Então, faça isso. Entenda que não é o momento também de você ficar comendo muito. Eu sei que tem gente que fica nervosa e começa a comer muito, começa a beber água, começa a... Não, vai, faz a peça primeiro, depois faz as questões que você tem mais conhecimento e, por fim, como é algo que você já não tem tanto conhecimento assim, se você souber todas as questões, ótimo, né? Mas se você tiver dificuldade com alguma, deixa para o final. Mas antes disso, você já fez aquele brainstorm, então você já colocou ali no comando da questão algumas coisas, porque provavelmente nesse momento você já vai estar muito cansado. Então, pode ser que você não veja coisas que você viu no início. Então deixa anotado ali, que aí não vai ter erro, né, você não vai ter que confiar tanto assim na sua memória de curto prazo. Boa, muito boa. Eu tenho uma mentorada que ela fez a prova de segunda fase agora da Magistratura Federal. E ela, o primeiro teste que ela fez, primeira peça, que a sentença que ela fez sozinha, ela levou mais de 8 horas para fazer. E a prova são 5 horas, né? E ela estava desesperada. Ela falou assim: João, o que, que eu faço? E aí eu tenho um conselho para ela que é parecido, muito parecido com o seu, e já antecipo que deu certo, né? Só que aí eu acrescentei alguns coloridinhos a mais além do que você falou. O que, que eu sugeri, Isabela? Eu sugeri o seguinte: falei para ela assim, vamos fazer o seguinte. Você vai pegar, vamos imaginar que seja a sentença, né? Então você vai pegar ali o caso. São longos, longos demais, né? Falei para ela, em 3 minutos, 5 minutos, você, que 5, no máximo 10 que seja, você vai só ler tudo rápido, sem se preocupar com prestar muito atenção em detalhes, sem se preocupar em fazer grifo, sem nada. Você vai sentada, quase que de braço cruzado, né, assim, de perna cruzada, assim, fazer, vou ler uma leitura rápida. Por que, que eu falei isso? Porque e aí eu trouxe um elemento de neurociência, né, que é o seguinte: a pessoa chega ali num ambiente que é hostil para o cérebro dela. É hostil porque é o sonho dela, é hostil porque ela está num ambiente novo, é hostil porque ela vai ficar muitas horas ali, é hostil porque é uma energia mental muito pesada, né, que você tem que entender tudo. Ou seja, tudo está contra ela. Se ela tenta ler pela primeira vez e já absorver tudo, é muita pressão que o cérebro dela está sentindo e ela não vai conseguir entender tudo. Então, só faz a primeira leitura leve. Faz a primeira leitura, sem se preocupar com nenhum detalhe. Por quê? Porque ali você vai ver o tamanho, os casos, as pessoas envolvidas, vai ver a pergunta final, vai ver como é que é. Você vai dar tempo para o teu cérebro começar a situar. Vamos imaginar que fosse uma questão criminal. Pô, você vai começar a perceber quais são os tipos de crimes, quantos réus tem, né? Enfim, como é que foi. Fez a primeira leitura, aí depois você volta a fazer a segunda leitura. Na segunda leitura, o seu cérebro já vai ter tido contato com aquilo, você lê um pouco mais detido, aí sim, sublinhando os pontos que você considera importantes. Fez isso, faz o rascunho. No rascunho, e aí eu adorei a tua dica, que é o que eu sempre sugiro.
sai dessa de tentar escrever o rascunho como se já fosse a resposta definitiva. Não vai dar tempo. Joga ali, tópicos, né, brainstorm, né, pá, 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 sai jogando tudo. Depois você aí eu falo: "Olha, faz uma terceira leitura", porque você fez uma rápida, você fez uma leitura mais detida sublinhando, você fez o brainstorm ali, agora você faz uma terceira leitura novamente, que aí você provavelmente na terceira leitura você vai pegar pontos que você não pegou. Você vai lembrar tópicos que você não lembrou, né? E aí fez o brainstorm, você vai melhorar esse brainstorm e aí vai para a resposta final. Então, assim, muito parecido. A pessoa tem que ter estratégia para fazer. Eu sugeri isso para ela. Na primeira vez que ela fez um outro simulado, usando essa técnica, ela saiu de 8 horas e meia para 6 horas. Ela conseguiu diminuir 2 horas e meia no tempo dela, né? E ela conseguiu, foi diminuindo, até que chegou na prova, ela conseguiu fazer a prova toda em 5 horas, né? E ela foi bem na prova, né? Graças a Deus, né? Enfim. Então, gostei muito das orientações que você deu e até convergem muito com as orientações que eu dou pro pessoal. Muito bacana, muito bacana. Isabela, mais uma vez, muito obrigado. Foi ótimo, foi muito prático, muito útil. Gostei muito das sugestões todas que você deu, tanto pré-prova quanto no ato da prova, né? E vou deixar. Galera, você que gostou, dá aqueles 3 6, curtir, comentar e compartilhar. Se inscreve no canal. Isabela, a palavra final é sua para ser despedido, pessoal. Pessoal, acreditem, esforcem-se, né, tem coisas que às vezes a gente não consegue explicar. Se for para ser o seu concurso, vai dar certo, né, eu costumo falar isso, João. Só que você tem que unir o esforço, né, a essa pitadinha de sorte, porque não, você não vai saber tudo, né, antes da prova. Então tem o risco, sempre há um risco ali de cair algo que você não sabe, mas a chance, quando você está preparado de cair algo que você sabe, né, é muito maior. Então, tem essa estratégia, com uma boa estratégia de estudo, você consegue, pelo menos diminuir esse risco, né, de vir algo que você não entende, não compreende nada, tá? Vai dar certo, é só realmente esforçar e ter ali uma estratégia e um quesinho de sorte, que eu acredito que todo mundo que é para entrar naquela função, né, João, que é para exercer aquela função, essa sorte vem, né, mas isso só vem para quem realmente está se preparando, está correndo atrás. Perfeito, muito bom. Isabela, valeu. Galera, foi ótimo. Manda para todo mundo aí. E não perca a primeira entrevista com a Isabela. Foi sobre a trajetória dela, muito legal. E fiquem de olho aqui no nosso canal. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu, tchau, tchau.